E nesse domingo eu tive a alegria e o privilégio de repartir, de compartilhar uma mensagem com os meus amados irmãos ali da Igreja de Atos, iniciando uma série sobre as parábolas de Jesus. Estou muito animado com isso e me senti muito abençoado pela comunhão e pelo que o Espírito Santo falou aos nossos corações. E eu espero aqui que essa breve reflexão em síntese, numa síntese daquilo que nós compartilhamos lá, abençoe também a sua vida, meu irmão e minha irmã, porque esse tema permeia o meu coração e eu espero que nós sejamos aqui abençoados juntos nessa reflexão a partir desse texto precioso. Eu sugiro aqui a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37, essa parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano, uma parábola de Jesus profundamente ensinadora para a minha vida e para a sua vida. E o propósito aqui, meu irmão e minha irmã, é nós refletirmos como nós podemos amar de uma forma prática, como nós podemos amar exercendo a justiça. E o amor e a justiça amalgamados ali juntos, amar ressignificando a vida do outro, amar nos tornando próximos em justiça e em atitudes. E em Romanos 8:10, a palavra diz que nós somos libertos para nos tornarmos servos da justiça. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5:6, a gente lê: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E é o máximo que a gente consegue ter, né, meu irmão e minha irmã? É a fome e a sede, pois só há um único justo, um único bom, Cristo Jesus. A nós cabe essa fome e essa sede de justiça. Em Romanos 14:17, a palavra diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria, gozo no Espírito Santo de Deus. E nós vamos aqui conversar sobre o amor genuíno, o amor autêntico, o amor sincero e sensível. Tem que ter sensibilidade junto, que se movimenta em favor do outro, incluindo essa abordagem que agrega a justiça. E pela fé, quem vive, meu irmão e minha irmã, essa jornada com Cristo, precisa ter esse tema da eternidade como um tema resolvido na vida, para nós vivermos a eternidade desde já, no aqui e no agora e para sempre. E aqui no primeiro momento nós temos um mestre da lei tentando aqui testar Jesus, encurralar Jesus numa pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aqui começa um diálogo impressionante, onde a gente percebe uma sabedoria exclusiva do Deus revelado no lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Perguntas: o que faço? O que está na lei? Quem é o meu próximo? E aqui, depois dessa pergunta do mestre da lei, Jesus não afirmou, Jesus não acusou, simplesmente respondeu ao mestre da lei com uma outra pergunta: o que está na lei? Como você a lê? E aí é aquele tipo de diálogo que eu gostaria muito de estar ali para assistir, aquela conversa como, sei lá, uma abelhinha ali perto, né? Como eu gostaria de ser um anônimo ouvinte daquele diálogo, né? Porque é muito belo, muito cheio de sabedoria e de ensinamento. E aquele mestre da lei responde certinho, fala corretamente, mas de imediato ele se percebe distante daquelas verdades. Ele vê que não atende ao padrão. E aí a Bíblia diz que ele se justifica. O mestre da lei veio testar Jesus e agora está se justificando. Jesus simplesmente disse: faça isso e você vai saber o que é a vida eterna. Você vai viver a vida eterna. Mas aquele mestre da lei sentiu que não atendia ao padrão da lei. Ele conhecia a lei, ele conhecia aquelas verdades profundas para a vida, mas ele percebeu que aquelas verdades não estavam no seu coração. Ele não vivia as verdades que ele conhecia. Quantos de nós, meu irmão e minha irmã, conhecemos e não vivemos? Porque qualquer semelhança, infelizmente, não é uma mera coincidência. Quantos cheios de interesses religiosos, cheios de religiosidade, da religiosidade do medo, da culpa, da relação de troca, preferem viver buscando o poder para os próprios interesses, em detrimento de viver as virtudes de Jesus como genuíno discípulos. Quantos de nós? Quantos de nós? Bem, e aqui no verso 29, o religioso, o mestre da lei, se justifica perguntando: quem é o meu próximo? Ele percebe que não atende ao padrão, que não vive o que ele conhece, e aí, para se justificar, pergunta: quem é o meu próximo? Talvez a pergunta melhor aqui fosse: de quem eu devo ser próximo? E aí, Jesus conta essa parábola
muito ensinadora, como todas as parábolas de Jesus, e daquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, vítima de assaltantes, que lhe roubam tudo e o deixam quase morto à beira do caminho. Aí passa um sacerdote, um religioso, passa um levita, um religioso, os religiosos que passam e olham ao lado, percebem um problema e ao ver o caído, optam por continuar a caminhada, ao invés de enfrentar o problema. Ou seja, seguem o caminho sem nada fazer. E passa um samaritano, povo humilhado pelo povo daquele que estava caído, porque o judeu considera o samaritano como um povo de segunda categoria, considerava, né? Raça impura, desprezível. Mas é exatamente esse que se aproxima, que se faz próximo e que age como um próximo em amor, em justiça e em atitude. E a eternidade, meu irmão, é um tema relevante para o ser humano. Amar a Deus e amar ao próximo é a resposta à pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a resposta. E de quem, na verdade, e de quem eu devo ser próximo, talvez seja a pergunta melhor. Meu irmão, minha irmã, nós amamos. Se a gente ama, está resolvido. Nós herdamos a eternidade e ponto. Porque o próximo é aquele a quem nós devemos amar, servir e abençoar. Se nós não sabemos, meu irmão e minha irmã, quem é o nosso próximo, provavelmente nós precisaremos ainda mergulhar muito no entendimento do que significa eternidade. Porque o próximo é aquele que precisa da gente e de quem nós nos compadecemos para nos fazermos próximos, estando perto ou estando longe, em amor, em atitude e em justiça. Tornar-se próximo é agir com misericórdia e compaixão. E esse é o método de Jesus. Jesus olhava para as multidões, Jesus via as multidões, se compadecia das multidões e agia. Jesus operava no meio das multidões os seus milagres e as suas maravilhas. Ou seja, ver, compadecer-se e agir. Amar por meio da graça, de uma forma prática, acolhendo, socorrendo, servindo, abençoando. E aqui nessa parábola, o samaritano, passando perto, se fez próximo e salvou a vida daquele homem judeu. Muitas vezes nós estamos perto, mas não nos tornamos próximos. Porque, meu irmão e minha irmã, ser próximo é amar, ser próximo é servir, é querer bem, é sacrificar-se, é cuidar, é fazer-se próximo em amor, justiça e atitude. Tem uma antiga filosofia africana que define que sou quem sou porque nós somos todos nós. Uma pessoa que internaliza esse modelo ético tem a plena consciência de que se o meu semelhante é afetado, eu também sou afetado. Se o nosso próximo sofre, nós sofremos também. Se dói nele, dói em nós também. É esse o ensino. Ser humano é ser um com o outro. E ser com o outro deve ser tudo na nossa vida, meu irmão e minha irmã, porque esse é o ministério de Jesus e é o nosso também. O ministério de Jesus é agir com graça em favor do outro. O ministério de Jesus agora é também o meu e o seu ministério para a gente assumir essas verdades na vida prática. Jesus se importa plenamente conosco porque Ele nos ama com bondade, com graça, com misericórdia e compaixão. E nós devemos nos importar uns com os outros também. Então, uma vez agraciados por Jesus, que a gente se torne gratos e graciosos uns com os outros. Essa é a lição. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Nós somos seres únicos, meu irmão e minha irmã, mas nós fomos feitos para vivermos coletivamente em amor, em amizade e afeto, para que a gente possa viver os relacionamentos e os afetos na comum união, na comunhão uns com os outros. E a palavra de Deus nos ensina e está cheia dessas lições lindas e preciosas para as nossas vidas. Amem-se uns aos outros, cuidai uns dos outros, lá em 1 Coríntios. Suportem-se uns aos outros, no sentido de dar suporte, Colossenses 3. Sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, sejam bondosos uns para com os outros. E, meu irmão, minha irmã, nós precisamos dar passos em favor do nosso próximo, nos fazendo próximos em amor e em justiça. Mas em justiça não do juízo, em justiça da virtude. Porque quando eu me refiro à justiça, eu compreendo que a justiça é a nossa ação na vida uns dos outros,
que ressignifica a vida dele, que produz libertação sem gerar qualquer tipo de dependência, mas que produz a liberdade plena que está em Cristo Jesus. Para que as pessoas, meu irmão e minha irmã, possam seguir o curso da sua vida alcançadas pelo Evangelho de Jesus. É isso, é só isso aqui. Porque a justiça a gente faz de baixo para cima. Jesus, quando exerce a sua autoridade em justiça, ele pega uma bacia com água, uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. É assim que Jesus nos ensina. A ação social se faz com o que a gente tem para dar, é isso. Mas a justiça a gente faz com o que o outro precisa receber. E aqui eu vejo o exemplo do cego Bartimeu, que Jesus pergunta o que ele quer. Justiça é fazer o que o outro necessita. Justiça a gente faz devolvendo às pessoas a dignidade de terem novamente o protagonismo da sua própria vida, agregar a capacidade do outro ficar em pé novamente. Filantropia a gente faz até para o outro, mas justiça a gente só consegue fazer se for com o outro. Filantropia a gente até faz com publicidade, mas justiça a gente faz com discrição, com anonimato. Que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita fizer. Porque atos de bondade precisam, antes de tudo, serem atos de justiça. Nós não agimos para sermos bonzinhos, mas para sermos justos, ou para exercermos a justiça, praticantes da justiça. Nós não precisamos gostar de todas as pessoas, mas nós podemos ter a nossa intimidade, gostar das pessoas próximas, mas nós precisamos amar a todos. Gostar é diferente de amar. Essa é a observação. São coisas parecidas, mas são diferentes. Porque amar é servir, é querer bem, é sacrificar-se, é cuidar. Agora gostar é compartilhar. Gostar é compartilhar de momentos de intimidade, é viver a amizade, é compartilhar a mesa. Jesus ama infinita e incondicionalmente a todos. Mas provavelmente, eu tenho a impressão que Jesus não dividiria uma pizza com aquele mestre da lei, com aquele fariseu. E nós não precisamos gostar de todas as pessoas. Nós podemos ter a nossa intimidade, gostar das pessoas próximas, mas nós precisamos, meu irmão e minha irmã, amar a todas as pessoas, inclusive aquelas que nos fazem algum tipo de mal. Esse é o ensino de Jesus. Quem ama, pratica a justiça e exerce a justiça. Quem ama é sensivelmente sincero. Quem ama, abençoa. Quem ama, cuida. Quem ama, serve em graça e em justiça para o nosso próprio bem, para o bem de todas as pessoas e para a exclusiva glória de Deus, porque é para isso que nós vivemos. Nós somos adoradores quando alguém glorifica a Deus por conta da nossa vida. Nós somos adoradores quando alguém dá glórias a Deus por algo que nós fizemos que reflete as virtudes de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça bendita de Jesus, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, aqui e agora, em todo lugar e em todo tempo, no nome dele, no nome do nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo, um abraço com a minha alma e até a próxima. Uma ótima semana para todos.